Pedro e o preço de uma fé que não se cala. Os olhos de Pedro ardiam, e o peso do ferro em sua pele anunciava o fim. Depois de meses em masmorras escuras, a sentença foi enfim declarada. Seria crucificado. Mas Pedro fez um pedido que chocou os soldados romanos. Não sou digno de morrer como meu senhor. Vire-me de cabeça para baixo. Na colina cinzenta, onde hoje está o Vaticano, Pedro enfrentou sua cruz. Suas mãos calejadas de pescador tremeram, mas sua voz não vacilou. Mesmo em agonia, pregou à multidão que se reunira para zombar de sua fé. Amem-se como Cristo nos amou, gritou, com a voz tomada de dor e glória. Seus olhos miravam o céu. Suas últimas palavras foram uma oração sincera. Senhor, deixa-me ver teu rosto, mesmo que só por um instante eterno. Pedro, a rocha da igreja, morreu de cabeça para baixo, mas de pé na fé. Enquanto isso, em terras distantes, outro apóstolo enfrentava sua dor. Bartolomeu sofria o martírio, mas sua boca não pronunciava vingança. Perdoem os que fazem isso, dizia, mesmo em meio à tortura impiedosa. Homens simples, sem títulos ou riquezas, estavam morrendo como reis da fé. Cada um deles escolheu o sofrimento ao invés da mentira confortável. Mas o que os levava a aceitar a morte com tanta firmeza e entrega? Quem morre cantando não carrega dúvida, carrega certeza do que viu. E o que esses homens viram mudou a história para sempre. Simão, antes conhecido como o Zelote, era um homem forjado pela rebeldia. Um revolucionário que empunhava a espada contra a dominação de Roma. Mas depois de conhecer Jesus, trocou a luta política por uma missão eterna. Viajou por terras desconhecidas, levando a fé que agora queimava em seu peito. Na Pérsia, encontrou Judas Tadeu, não o traidor, mas o homem de coragem. Juntos, enfrentaram sacerdotes pagãos e templos dedicados ao sol e ao fogo. Recusaram-se a adorar falsos deuses e foram acusados de blasfêmia mortal. Simão, já velho, não pediu livramento. Pediu que Cristo brilhasse nos corações. Morreu sob tortura. E sua partida dividiu mais que carne, dividiu a história. Judas Tadeu, ao seu lado, sabia o que lhe esperava, mas não recuou. Não orem por mim, orem pelos que ainda não conhecem o verdadeiro Deus. Foi executado com brutalidade, mas manteve o rosto sereno até o fim. Matias, o apóstolo escolhido para completar o número após a traição, viajou pela Judéia, Cáspio e Jerusalém, sempre sob risco de prisão. Foi condenado pelo Sinédrio e morto sem hesitação por sua fé. Senhor, completa em mim o testemunho que comecei em vida. Nenhum desses homens morreu como covarde. Morreram como colunas vivas. Foram quebrados por fora, mas inabaláveis por dentro até o último fôlego. E quanto mais tentavam calá-los, mais a verdade deles ecoava entre as gerações. Mas o que poderia gerar esse tipo de entrega? O que eles tinham visto? Eles não tinham fama, poder ou influência diante dos olhos do império, mas possuíam algo que nenhuma ameaça ou violência conseguiu apagar. Testemunharam com os próprios olhos o Cristo que venceu a morte. O mesmo Jesus que viram pregado apareceu vivo entre eles. Tocaram seus sinais, ouviram sua voz, comeram com ele após a cruz. E isso foi suficiente para que nunca mais temessem os homens ou o fim. Porque se a morte foi vencida, o que mais haveria a temer? Cada golpe, cada prisão, cada noite escura só reforçava sua certeza. Eles sabiam que estavam de passagem e que a eternidade os aguardava. Homens que antes fugiram, agora morriam de olhos abertos para o céu, não por orgulho, mas por amor. Um amor que haviam recebido em plenitude. Pedro, Bartolomeu, Simão, Judas Tadeu, Matias,
nomes sem glória no mundo, mas cujas vozes ainda ecoam, mesmo que seus corpos tenham virado pó. Eles não morreram por uma ideia, morreram por uma presença real. E essa presença ainda transforma covardes em mártires até hoje. Ainda resta uma pergunta que você precisa encarar com honestidade. Se esses homens entregaram tudo por essa verdade, e você, o que ainda te prende? O que ainda te impede de viver por completo? Eles entregaram tudo, não para serem lembrados, mas para obedecer. E às vezes é no silêncio do fim que a fé fala mais alto.